Boa tarde, eu sou o Diego Gonçalves Moro, aluno do terceiro semestre de Direito FCarp, e eu vou representar o político em defesa do voto. Bom, gente, falar de voto, a gente vai falar de democracia. Então, a gente vai voltar lá nos primórdios, quando o Brasil ainda era uma colônia, mais precisamente em 1532, onde ocorreu na Vila de São Vicente a primeira eleição no local hoje que a gente chama de Brasil. Bom, na Vila de São Vicente foram escolhidos os primeiros vereadores da Câmara Municipal da cidade. Os votos naquela época eram escolhidos em meio à renda anual de cada pessoa. Eles faziam meio que uma pirâmide, e nessa pirâmide era dividida em três. Mas dentro dessa pirâmide não constavam negros, mulheres, índios, não católicos e homens abaixo de 21 anos. Nessa pirâmide constavam apenas homens acima de 21 anos, que eram católicos, e não se precisava ter escolaridade. Até então, naquele tempo, não se sabia discernir os níveis de escolaridade de uma pessoa para outra. Então, naquela época, eram divididas por renda anual. Na parte de baixo dessa pirâmide, ficavam os homens que tinham uma renda de 100 mil réis. No meio, ficavam os homens que tinham uma renda de 200 mil réis. E no topo, ficavam os homens que tinham uma renda de 400 mil réis. Os homens de 100 mil réis elegiam os homens de 200 mil réis. Os de 200 mil réis elegiam os homens de 400 mil réis. E dentro desses homens de 400 mil réis havia uma votação e se decidia quem ia ser o vereador da Câmara Municipal de São Vicente. Esse daí foi a época do Brasil colonial, onde só havia eleições municipais. Mas depois, entrando já no Brasil Império, com Dom Pedro II, Dom Pedro I, final Dom Pedro I para Dom Pedro II. Dom Pedro II, na época do Brasil Império, na Constituição de 1824, a gente já podia se perceber que já se fazia como regra que a gente precisava de renda para poder ter o direito ao voto. Mas dentro dessa renda também não eram todos que tinham poderes do voto, não. Mulheres também não podiam votar, negros não podiam votar, índios não podiam votar, mendigos não podiam, soldados rasos e nem membros do clero. Apenas homens acima de 25 anos e, se caso, sendo militares, acima de 21 anos. Já bacharéis também podiam ter o direito do voto. Ainda ocorria naquela época uma briga, porque tinha mulheres que eram bacharéis, porque na Constituição daquela época constava apenas pessoas com bacharéis. Então, tem mulheres que tinham bacharéis, mas não podiam votar. Algumas delas ainda conseguiam o título de eleitor, daquela época, daquela Constituição de 1824. Mas algumas ainda não. Mas depois, pro final, já pro começo da República, da Independência lá, foram cassados esses títulos e elas acabaram perdendo esses títulos. Então, passando aí dessa época do Brasil do Império aí, onde tinha muita coação pro lado dos eleitores, em que os grandes fazendeiros que tinham poder sobre os pequenos sitiantes, eles escolhiam e colocavam quem eles queriam por meio de coação. Até então, como o voto não era secreto, as pessoas tinham que chegar lá e falar o nome delas. Então, às vezes, eles inventavam nomes ou falavam nomes de pessoas que já tinham morrido para poder eleger o seu candidato lá que eles queriam. E também nessa época passava por um ciclo de meio que uma peneira dentre o imperador. Mesmo os que eram eleitos, os candidatos que eram eleitos, passavam por uma peneira pelo eleitor, pelo imperador, e se não tivesse sido eleito aquele candidato que o imperador tivesse escolhido, eles mandavam peneirar de novo, tiravam alguma outra pessoa que tinha sido eleito e colocavam aquele escolhido pelo imperador.
Passando já nessa época, já indo para a República, indo para o Brasil República, né? A gente teve o início em 1930 com o Estado Novo. Com o Estado Novo, com a chegada de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o governo Vargas, né, que foi marcado por várias revoluções, tanto civis, econômicas, políticas, no campo eleitoral, com a criação do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e com demais tribunais regionais eleitorais, né, que a gente tem até hoje. Nessa época, apesar desse tanto avanço no campo eleitoral, nessa época de Getúlio Vargas, ficou marcada pela suspensão das eleições de 1938, por causa de uma mentira dita por Getúlio Vargas, abordando que uma comunidade, um grupo comunista estaria vindo forte para essas eleições e que ele não podia deixar esse grupo comunista tomar conta do Brasil. Então, o que fez Getúlio Vargas para se manter no poder foi criar uma carta falsa, divulgar ela para os demais jornais e para os demais veículos de comunicação da época, divulgar para as pessoas que as eleições estariam canceladas por esse fato. Acabando isso, já no final do Estado Novo, que se encerrou em 1945, com a chegada do melhor tempo de democratização que o Brasil já teve, que foi de 1945 até 1964, até a ditadura militar. Dentro de 1945, as mulheres já tinham o direito de votar, que foi feito por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deu o direito de voto às mulheres em 1932. Só que até então elas não tinham exercido esse direito, porque as eleições foram canceladas. Então, até depois que Getúlio Vargas saiu com o fim do Estado Novo, as mulheres então conseguiram voto. E foi assim, de 1945 até 1964, com o golpe militar, né? Com a ditadura militar. Na ditadura militar, se mudou um pouco o campo eleitoral, o campo político daquele tempo, porque a gente não tinha eleições diretas para presidente da República. A gente mantinha as eleições diretas para senadores ou para os demais cargos legislativos federais, senadores e deputados federais. Então a gente ali, pelo campo legislativo federal, ainda mantinha as diretas, né, as votações diretas. Mas os presidentes eram escolhidos diretamente. Vamos colocar no exemplo de hoje, é como se o Congresso Nacional elegesse o nosso presidente, indiretamente. É como se a votasse pelos candidatos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eles como nossos representantes fizessem uma votação entre eles e escolhessem ali quem seria o presidente da República. E isso seria uma votação indireta, que é o que acontecia na época. E aí que com Ulisses Guimarães, né, que era até então presidente do MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que defendia a volta da democracia, o fim da ditadura militar, consequentemente, né? E fizeram como um movimento das diretas já, onde várias pessoas se vestiam de amarelo, se inscreviam, faziam placas de direta já, para a volta das eleições diretas para presidente da República. Isso acarretou uma série de confusões, até que os próprios militares que estavam no poder, né? Que naquela época, ainda com a AI2, o ato institucional número 2, foram instituídos apenas o bipartidarismo, ou seja, dois partidos, o partido do poder, que era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição, o partido das pessoas que queriam a volta da democracia. E a Arena era o partido dos militares, o partido que mantinha em vida a ditadura militar. Com vários movimentos, com várias confusões que tiveram, guerras civis dentro do nosso país, Tancredo Neves foi eleito pela pelo Congresso Nacional o novo presidente do Brasil. Foi em 1985, Tancredo Neves foi eleito o presidente da República. Candidato do MDB, venceu o Paulo Maluf, que era o candidato da Arena.
dentro do Congresso Nacional, um candidato pela primeira vez, depois de 20 anos da ditadura militar, um candidato do MDB, da oposição, venceu um candidato do poder, o Paulo Maluf, que era da Arena, perdeu para o Tancredo Neves, que até então, antes de tomar posse, acabou se adoentando e veio a falecer. E quem tomou posse foi seu vice-presidente com a posse de José Sarney, que era o seu vice-presidente, e tomou posse. E em 1988, que teve a promulgação da Constituição atual, conhecida como Constituição Cidadã. E lá abordava como cláusula pétrea, aborda ainda até hoje, né, como cláusula pétrea, que não pode ser removida de forma alguma da nossa Constituição, que é o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, as eleições diretas, né, que nós, o povo, podemos eleger o candidato da maioria, sem ter eleições diretas, como ocorria naquela época. O voto universal, em que não há distinção de religião, nem de gênero, nem de renda econômica, nada, nem de valor monetário, nada. É o voto universal, todos podem votar. E o voto secreto, né? Todos têm direito ao seu voto secreto, ninguém precisa saber para quem você votou. E também o voto periódico de 2 em 2 anos, né? De 4 em 4 anos para decisões municipais e de 4 em 4 anos para estaduais e federais. Bom, depois, até hoje, houve muita evolução no cenário, no campo eleitoral, até a criação das urnas eletrônicas em 1996, né? E uma curiosidade, as urnas eletrônicas foram criadas tanto porque acontecia algumas coisas que não eram previstas naquela época, que era às vezes o voto por protesto. Aconteceu na cidade de Vila Velha, em São Paulo, em que um candidato chamado Mosquito foi eleito, teve mais votos do que o próprio candidato que se elegeu. Só que, logicamente, Mosquito era apenas um voto sarcástico que as pessoas usavam de forma de protesto, que o Aedes aegypti estava causando naquela época na cidade, né? Destruindo por causa da dengue, por causa de vários, da malária, que traziam naquela época, né? Da febre amarela, que traziam naquela época, o mosquito. E por causa disso, eles usavam como protesto e votavam no candidato Mosquito. E, logicamente, esses votos foram dados em nulos, né? Foram dados como nulos. E o segundo colocado, né? Que foi o candidato de verdade, na época, que tomou posse e foi o novo prefeito da cidade. Bom, portanto, para se falar de voto, para se falar de democracia, a gente tem que falar de voto. Eu não vejo uma democracia, creio que vocês também não veem uma democracia sem o voto. Não tem como. A democracia é o voto. A democracia é o direito de todos de se expressar, é o direito de falar, é o direito de ter os seus direitos resguardados, tanto direitos quanto deveres. Essa é a democracia. E o sufrágio que é um campo mais aberto, não é apenas o voto. O sufrágio é o direito de você ter a liberdade em iniciativa com eleições. O sufrágio é o direito que você tem em acompanhar campos eleitorais, o direito que você tem em tudo desse campo eleitoral. E o voto é apenas uma característica dentro desse sufrágio. Então a gente pode dizer que o sufrágio é universal e secreto. O voto é secreto e periódico e o sufrágio é universal e direto. Isso que a gente pode dizer. E para encerrar, né, graças ao voto que hoje ao voto depois de várias classes que brigaram até hoje, mulheres, negros que hoje têm a chance de votar pela universalidade do voto. Hoje a gente pode votar tanto para cargos executivos, quanto prefeito, governador e presidente da república, quanto para cargos legislativos, como para vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores. E, como eu disse antes, é difícil imaginar uma democracia sem o voto. O voto é uma manifestação de vontade do povo para se eleger aquele que ele acha que vai ser o melhor.
para a cidade, ou para o estado, ou para o país, né? O nosso Brasil que a gente tem. E isso tudo está dentro do voto. O voto pode ser uma forma de manifestação de vontade de todos. Muito obrigado.